Bom dia, pessoal. Uma breve revisão sobre equação do segundo grau. De forma geral, nós podemos escrever uma equação de segundo grau na variável, na incógnita x, dessa forma: ax² mais bx mais c igual a zero. O a tem que ser diferente de zero, porque senão isso aqui vira zero, deixa de ser do segundo grau, passa a ser do primeiro. Então a diferente de zero, b e c são constantes. O delta, que a gente chama de discriminante, você lembra? Delta b² menos 4ac. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Se o discriminante, se o delta for negativo, a equação não admite raízes reais. Se o discriminante, se o delta for maior do que zero, a equação admite duas raízes reais e distintas. Se o delta for igual a zero, a equação admite duas raízes reais e iguais. Tem duas propriedades aqui de números reais que vai ser interessante para resolver algumas questões envolvendo a equação de segundo grau. A primeira propriedade é assim, ó. Se a vezes b é igual a zero, ou melhor, a vezes b é igual a zero, se e somente se a for zero ou b for zero. Vamos pensar um pouquinho. Pense num produto de dois números que é igual a zero. Eu tenho certeza que ou o primeiro número ou o segundo número você pensou em zero. Uma segunda propriedade. A vezes b é igual a vezes c. Se e somente se o a for igual a zero ou o b for igual a c. Exercício 1. Num dado triângulo retângulo, a hipotenusa mede 6 centímetros e um cateto mede 2 centímetros a mais que o outro. Calcule a área desse triângulo. Eu representei o enunciado do exercício por meio dessa figura aqui, ó. Um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 6 centímetros, um cateto mede x e o outro cateto mede 2 centímetros a mais que este. Ele quer saber a área. Ora, a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Mas eu não sei quem é o x. Para eu descobrir quem é a base e quem é a altura, eu preciso calcular o valor do x. Teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. X ao quadrado mais x mais 2 ao quadrado igual a 6 ao quadrado. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. X², produto notável. Quadrado da soma de dois termos. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x vezes 2, 4x, mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado, 4, igual 6 ao quadrado, 36. X² mais x², 2x², mais 4x mais 4, subtraindo, menos 36, igual a zero. Ficou assim, 2x² mais 4x, 4 menos 36 dá 32 negativo, igual a zero.
Vamos simplificar a equação inteira por 2. 2x² por 2 dá x². 4x dividido por 2, 2x. Menos 32 dividido por 2, 16. Igual 0 dividido por 2, né? 0. Repare que nós vimos ainda há pouco que a equação do segundo grau é, na incógnita x, né? ax² mais bx mais c. Então aqui você tem que o a é igual a 1, o b igual a 2, o c igual a 16 negativo. Fórmula para calcular o discriminante, que é o delta. Esse triângulo aqui, ó, não é triângulo, é uma letra do alfabeto grego, delta. Delta é b² menos 4 vezes a vezes c. Delta é b², b está aqui, ó, 2² menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é 16, negativo. Delta é igual, 2², 4. Menos, muito cuidado aqui para não esquecer da regrinha. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 16, 64. Delta é igual 68. X é igual menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Famosa fórmula de Bhaskara, né? X é igual menos b. Como b aqui é positivo, vai ficar mais menos 2, mais ou menos raiz quadrada de delta, que eu acabei de descobrir, sobre 2 vezes a, 2 vezes 1. X é igual a menos 2, mais ou menos. Eu fatorei o 68. É 2² vezes 17. E aqui no denominador, 2 vezes 1, 2. Repare que aqui eu simplifiquei, e esse 2 vai para fora da raiz, do radical. Vai para fora do radical, certo? Agora, aqui aparece 2, aqui também. Eu coloquei o 2 em evidência. Menos dividido por mais dá menos, 2 por 2 dá 1. Mais ou menos 2 raiz quadrada de 17 dividido por 2 raiz quadrada de 17 sobre 2. Agora você simplifica aqui. Ficou assim. x1 menos 1 mais raiz quadrada de 17. x2 menos 1 menos raiz quadrada de 17. Repare que eu escrevi aqui, ó, que o x2 não convém. Por que será? Tranquilo, né? Menos 1 menos raiz quadrada de 17 será um número negativo. Você não pode ter um cateto de um triângulo retângulo, ou de qualquer triângulo, um número negativo. Só serve esse aqui, ó. O x1 menos 1 mais raiz quadrada de 17, que é maior do que 1, vai dar um número positivo. Agora vamos voltar aqui. Quem é a base desse triângulo aqui? Vamos chamar a base esta, x mais 2. A base é x mais 2. Mas o x é menos 1 mais raiz quadrada de 17, mais 2. Menos 1 mais 2, 1, mais raiz quadrada de 17. Então, a base aqui que eu estou considerando vale 1 mais raiz quadrada de 17. A altura é x. X é esse aqui. Menos 1 mais raiz quadrada de 17. Está um pouco espremido, mas acredito que dê para entender. Área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Base, 1 mais raiz quadrada de 17. Vezes altura. Altura, menos 1 mais raiz quadrada de 17.
sobre 2. Base vezes altura dividido por 2. Você percebe que aqui, ó, aparece o produto da soma pela diferença de dois termos. Aliás, deixa eu falar uma coisa antes para você. Você reparou que eu inverti a ordem aqui, ó? Raiz quadrada de 17 mais 1 e não 1 mais raiz quadrada de 17? E aqui também eu fiz a mesma coisa? Raiz quadrada de 17 menos 1 e não menos 1 mais raiz quadrada de 17? Eu fiz isso só para chamar a sua atenção. Que isto é o produto da soma pela diferença de dois termos. Como é que é mesmo? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, sobre 2. Raiz quadrada de 17 ao quadrado, 17. Menos 1 ao quadrado, 1, sobre 2. 17 menos 1, 16, sobre 2. Portanto, a área do triângulo é igual a 8 centímetros quadrados. Exercício 2. No último Natal, cada família do condomínio que Pedro mora mandou exatamente um cartão para cada uma das demais famílias. Ao total, foram mandados 132 cartões. Quantos cartões sua família recebeu das famílias que também moram nesse condomínio? O enunciado desse exercício pode deixar você um pouco confuso. Por isso eu fiz aqui uma tabelinha que já a gente vai discutir. O total de cartões enviados, 132. Número de famílias, eu não sei, vou chamar de N. Número de cartões que cada família recebeu. Vamos pensar um pouco nisso aqui. Vamos dizer que tem 10 famílias, contando com a sua, nesse condomínio. A sua família não vai mandar cartão para ela mesma. Ora, eu quero saber quantos cartões a sua família vai receber se no condomínio tem 10 famílias. Se tem 10 famílias, a sua família não manda para ela própria. Sobram 9 famílias que vão enviar cartões para a sua família. 9 é 10, que no meu exemplo é o número total de famílias, menos 1, que é a sua própria. Eu representei aqui, ó, assim, que o número de cartões que cada família recebeu é o número de famílias total, naquele meu exemplo 10, só que aqui eu não sei quantas famílias são, N, menos 1. Então, o número de cartões que cada família recebe, ou recebeu, N menos 1. Aí eu fiz aqui, ó. Eu comecei a chamar aqui, família e cartões enviados. A família A. Olha, se tem 10 famílias, naquele exemplo lá anterior, se tem 10 famílias, a família A vai mandar para cartões para quantas famílias? 9. Não vai mandar para ela mesma. Então a família A encaminha N menos 1 cartões. A família B, a mesma coisa. A família C encaminha N menos 1 cartões. Mas isto aqui, ó, se eu somar, primeira família, 2 famílias, 3 famílias, 4 famílias, N famílias. Isto aqui dá o total de famílias. Qual vai ser o número total de cartões? O número total de cartões é a quantidade de famílias, naquele meu exemplo, 10, vezes a quantidade que cada família envia. O número de famílias multiplicado pelo número de cartões que cada família encaminha
é igual ao total de cartões, 132. Fazendo aqui uma distributiva, n vezes n ao quadrado, n vezes menos 1 menos n, subtraindo menos, aqui ó, subtraindo 132 igual a zero. Repare que a incógnita, ou a variável desta equação, não é x, é n. Mas não muda em nada. Quem é o A? Aqui, ó. 1. Quem é o B? Menos 1. 1 negativo. Quem é o C? 132 negativo. Delta é igual a B quadrado menos 4AC. Delta é igual a B quadrado menos 1 ao quadrado menos 4A. 1 vezes C. 132 negativo. Menos 1 ao quadrado dá 1. Não esqueça, menos aqui, ó, vezes menos mais. 4 vezes 1, 4 vezes 132, 528. Delta é igual a 529. Variável n, não é x, é n. N é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. N é igual, olha aqui quem é o b, menos 1. Menos 1 dá 1 positivo. Mais ou menos raiz quadrada de delta, 529, sobre 2a, 2 vezes 1. N é igual a 1 mais ou menos raiz quadrada de 529 é 23. 2 vezes 1, 2. N1, 1 mais 23 sobre 2, dá 12. N2, N menos 23 sobre 2, dá menos 11. Faltando um aqui, ó. Ora, N é o número de famílias. Não pode ter menos 11 famílias. Então, o que vai ser utilizado é este valor aqui para o N. Cada família recebeu a mesma quantidade de cartões que ela enviou, porque todos os moradores, todas as famílias desse condomínio enviaram. Então, cada família recebeu a mesma quantidade de cartões que enviou, que é n menos 1. N menos 1 é igual a 12 menos 1, 11 cartões. Exercício 3. Resolva em R, no conjunto dos números reais, a equação 2x² menos 2x mais 5 vezes 2x² menos 5x mais 2 igual a 0. Vamos lembrar de uma propriedade que eu apresentei para vocês anteriormente. Se o produto de dois números reais é igual a 0, então o A é 0 ou o B é 0. Ora, aqui você tem um produto. Este aqui, ó, está representando o nosso A. Aqui está representando o nosso B. Um produto igual a 0, o primeiro fator é 0 ou o segundo fator é 0. É intuitivo. Quando você vê um exercício desse, quando o aluno vê um exercício desse, ele começar a pensar em distributiva. Se você fizer isso, você vai perceber que você vai cair numa equação do 4º grau, completinha, e nós ainda não aprendemos a resolver a equação do 4º grau. Então, não se faz a distributiva nesse caso. Produto igual a 0. O primeiro fator é 0 ou o segundo fator é 0. Ora, isto aqui eu sei resolver. Isto aqui é a equação do primeiro grau. O A é 2, o B
é menos 2. O C é 5. Delta é b quadrado menos 4ac. Delta é igual a b menos 2 ao quadrado menos 4 vezes a, 2, vezes o c, 5. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 2, 8, vezes 5, 40. 4 menos 40, 36, negativo. Teoria que eu passei anteriormente. Se o delta é menor do que zero, negativo, a equação não admite raízes reais. Então, esta equação não possui raízes reais. Vamos para outra. Tem um ou aqui, ó. Ou 2x² menos 5x mais 2, o a é 2, o b 5 negativo e o c é 2. Delta é b² menos 4ac. Delta é b² menos 5 ao quadrado menos 4 vezes a, 2, vezes o c, 2. Menos 5 ao quadrado, 25. 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16. 16 negativo. 25 menos 16, 9. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. X é igual, repare o b, ó, menos 5. Vai ficar assim, menos da fórmula, menos 5 mais 5. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 9, 2 vezes a. O a é 2, então 2 vezes 2. X é igual a 5 mais ou menos raiz quadrada de 9 é 3. 2 vezes 2 é 4. O x1, 5 mais 3 sobre 4. Aqui tem um erro grave, né? Vamos corrigir o erro aqui, né? Aqui não é 2. Aqui não é 2. Corrigindo, corrigindo, corrigindo. 2 vezes 2 aqui é 4. Aqui também é 4. 8 por 4, 2. 5 menos 3, 2. Por 4, meio. Conjunto solução. Meio e 2.